Salmo 128, o verso do 1 ao 6, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda onde? Nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho da tua mão, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem a quem teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Então, aqui, irmãos, aquele que anda nos seus caminhos, versículo 1. Quem teme a Deus vai ser bem-sucedido, bem-aventurado. Aqueles que andam nos seus caminhos. O que é andar no caminho de Deus mesmo? O que é andar no caminho de Deus, igreja? Seguir os ensinos de Deus. A pergunta que eu faço para você responder dentro do seu coração: será que estamos, irmãos, andando no caminho de Deus? Será que verdadeiramente a gente está seguindo, irmãos, os ensinos de Deus para nós? Porque olha só, para analisar aí, quantos ensinamentos bíblicos você já teve? Quantos cultos você já participou? Quantas palavras Deus já te deu, seja na igreja, em casa, no seu devocional, no seu momento? Quantas inspirações, palavras, irmãos, vamos colocar aqui, quantas direção de Deus o Senhor já te entregou? Tudo isso é o caminho, é a direção. Eu vou nomear algumas aqui, irmãos, mas a gente tem que entender que não pode ficar preso só a essas. Porque, além dessas aqui, Deus trata com cada pessoa claramente também de forma diferente. O mesmo culto que aqui está sendo transmitido pelo YouTube, o Facebook, para os irmãos que aqui estão, Deus fala ao coração de cada pessoa de forma diferente, né? E a gente precisa entender, irmãos, que Deus trata com a gente como Ele quer. Às vezes a gente não entende, mas por que veio esse entendimento? Por que veio essa direção? Porque Deus sabe, irmãos, que é isso que você vai estar precisando naquele momento. Então, olha só, guarda isso, igreja. Aquele que anda nos seus caminhos, é esse que está andando, então, nos ensinamentos de Deus. Um dos primeiros e principais ensinamentos que nós, logo quando se convertemos, que a gente passa a ter, qual é, a igreja? Andar por fé. Você está aqui porque você tem fé. Você está aqui porque um dia você ouviu Deus, a palavra entrou no teu coração, o ensinamento da fé foi plantada dentro do seu coração. Então, igreja, olha só, o caminho de Deus é esse. O Senhor me ensinou a andar pela fé. E o que é fé mesmo? Alguém lembra? Pouco tempo atrás a gente falou da fé. O que é fé? Certeza, convicção, irmãos, estar com o coração em paz, que quando Deus fala, irmãos, olha, o inimigo pode se levantar, as coisas podem começar a dar errado, mas Deus falou, eu vou permanecer firme na palavra. Isso é fé, né? Então, andar por fé irmãos, andar no caminho de Deus. E o dia que eu deixo de andar na fé, eu estou fora do caminho de Deus. Está entendendo, irmãos? Por que muita gente, às vezes, ela não tem sido alcançada de tal forma como Deus queria alcançar? Porque a gente, às vezes, sai da direção de Deus. A gente sai do caminho de Deus. Eu estou batendo nessa tecla aqui em cima do versículo que nós lemos em Deuteronômio 10:12.
Deus está pedindo, irmãos, que eu e você, olha só, ande no caminho dele. E o que é o caminho dele? É seguir o ensinamento. O ensinamento que me veio é estar na fé. Então, o dia que eu sair da fé, eu estou saindo do caminho de Deus. Outra coisa, irmãos, Deus não te ensinou já a permanecer na vontade dele? Sim ou não? Deus já não te ensinou que nós devemos deixar a nossa vontade para viver a vontade dele na nossa vida? Isso é renúncia, claramente. Você já foi ministrado um dia pela palavra renúncia. E quando eu e você, irmãos, nós então não permanecemos na vontade de Deus, o que está acontecendo mesmo? A gente está fora do caminho de Deus. Está entendendo por que às vezes a gente, nossa, eu não sei por que a minha vida não vai para frente, não sei por que isso não dá certo, não sei por que o Senhor não me abençoa. A gente está fora, irmãos, do caminho de Deus, achando que a gente está no caminho. O caminho de Deus é seguir os ensinamentos que Deus nos dá. Então, seja andar pela fé, ou seja, irmãos, permanecer na vontade de Deus, como também vigiar. Vigiar não é um ensinamento bíblico? Sim ou não? Vigiai. O dia que eu não vigio, o que está acontecendo, igreja? Eu estou fora do caminho. O dia que eu não vigiar, irmãos, eu estou fora da direção. Está vendo, irmãos? Às vezes a gente acha que são coisas gravíssimas. Não que isso não seja, né? Mas a gente fala assim, sair do caminho de Deus é desviar. Sair do caminho de Deus é cometer um pecado gravíssimo que, né, nunca mais vou ter o perdão. Tem gente que pensa que é isso. Então hoje aqui a gente está vendo com detalhes que Deus ele está esperando, ele está requerendo, ele está pedindo de mim, de você, de nós, irmãos, para andar no caminho dele. E andar no caminho é seguir o ensinamento que ele tem nos passado. Ensinamento que é para andar na fé, ensinamento que é para fazer a vontade dele, ensinamento que é para você e eu vigiar. O dia que a gente não cumprir isso, a gente está fora do propósito de Deus, a gente está fora do caminho de Deus. Outra coisa, olha só, falei isso à tarde também. Quantas vezes Deus te ensinou a ser forte? Sim ou não? Vamos pegar aqui a Bíblia, irmãos. Deus falou para Josué, seja forte, corajoso. Quantas vezes Deus já te deu essa palavra? Seja forte. Seja forte. Ou seja, nós recebemos esse ensinamento. Então, irmãos, o caminho já foi nos mostrado. Na hora de uma luta, de uma batalha, de uma dificuldade, se eu não estou sendo forte, como que eu me encontro, igreja? Fora do caminho de Deus. Por mais que difícil seja. Eu citei esse exemplo à tarde, Paulo e Silas. Irmãos, é o que a Bíblia diz lá em Atos. Eles tinham acabado de apanhar, foram açoitados. Você já ouviu falar na Bíblia sobre a quarentena de açoite? Podiam apanhar, era 40 chibatadas, açoite. Só que nem sempre, irmão, chegava aos 40. Sabe quanto que chegava? 39. Alguém já estudou sobre isso? Então, aí ó, né? Era 39. Sabe por que eles davam 39? Para, irmãos, a pessoa voltar a apanhar depois de novo. Porque quando dava 40, aquela pessoa não podia mais apanhar. Então ele sempre chegava a 39, porque era registrado ou algo ali marcado. Não, só foi 39. Aí passava um tempo, passava um momento ali, a pessoa podia apanhar novamente. Então imagina aqui Paulo e Silas levando açoite, apanhando, né? Irmãos, a dor que eles carregaram, né? No corpo, toda aquela situação adversa de machucado mesmo, e ainda foram presos. E perto da meia-noite, o que eles faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, é uma força de Deus. Na hora de dor, na hora de adversidade, na hora de prisão, na hora de momento difícil.
São exemplos igual a esse que a gente tem que entender, irmãos, que é nessa hora que a gente tem que buscar essa força de Deus. Talvez para mim hoje estar falando aqui, você está ouvindo, a gente possa até entender assim de uma forma minimizada, mas a gente às vezes não tem noção do quanto aquilo foi difícil para eles, o quanto aquilo doeu, o quanto aquilo, irmãos, machucou, e mesmo assim eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Isso é ser forte na fé, irmãos, na presença de Deus. Essa força pode estar doendo, mas Senhor me faz forte, né? Posso estar machucado, moído, posso ter apanhado espiritualmente de uma forma assim, né? Vem daqui, vem dali, vem de frente, vem de todos os lados ataques, mas Senhor, a força do Senhor está em mim. Eu expressei isso, irmãos, à tarde, e vou aqui dizer, não estou jogando ponto para ninguém, mas presta atenção. A igreja primitiva, você já leu lá em Atos dos Apóstolos? Se a gente olhar para a igreja atual, como que você vê? A igreja primitiva, segundo os registros bíblicos, eu já vi um missionário falar isso. Eu vou repetir o que o missionário disse. A gente vê o exemplo de uma igreja raiz. Já viu essa expressão? A igreja primitiva, uma igreja raiz, uma igreja que buscava Deus, uma igreja, irmãos, que se fortalecia no Senhor, compartilhava da palavra, estava, tudo indo de mal a pior, mas estavam ali firmes em Deus. Raiz, crente raiz. Já viu essa expressão? A igreja atual, não é só a igreja da graça, tá, irmãos? No geral. A igreja atual é vista como o que, igreja? Não me entenda mal, irmãos, são pronúncias, eu acredito que você já ouviu e já até falou, talvez, né? A igreja Nutella, a igreja de mimimi. É assim ou não é, irmãos? A força. Olha só, a gente está vendo Deus falar para Josué: Josué, seja forte. Mas está doendo, Senhor, está difícil, Senhor, foi, muito difícil para me levantar, mas seja forte, Josué. É a igreja raiz. A gente precisa, irmãos, dessa força, né, para então ser o mais próximo do que Deus espera de nós. É claro que a gente nunca vai chegar, irmãos, aos 100%. A gente erra, eu erro, você erra, nós erramos. Temos, né, momentos difíceis, mas a gente tem que buscar a força de Deus, porque é ela que vai nos ajudar a manter em pé nos momentos das adversidades. E aqui então, ser forte, Deus falou para Josué, o dia que então, irmãos, ainda que esteja doendo e eu deixar aquela fraqueza me dominar, o que está acontecendo? Eu estou saindo fora do caminho de Deus. Se Deus me ensinou a ser forte, eu estou deixando a fraqueza me vencer, então eu estou saindo fora do caminho de Deus. Mais um exemplo aqui, irmãos, só para a gente concluir. Deus já não te ensinou em algum culto, algum momento seu, você já não foi ministrado pelo Espírito Santo que você deve ouvir os ensinamentos de Deus? Aqui mesmo em Deuteronômio ele fala assim, ouça o teu Deus, o Deus, né? Deuteronômio 28, vamos ler aqui rapidinho, para você ver, irmãos, que muitas vezes você já foi ministrado, para então ouvir Deus, ouvir o Senhor, ouvir a palavra, e o dia que a gente deixa de ouvir, a gente está saindo fora do caminho. Deuteronômio 28, verso 1. E será que, se ouvires o que, igreja? A voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando, igreja? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Entenda, eu dizia isso para a igreja à tarde. A gente ouve Deus, fica lá no coração, que ouvimos de Deus,
Mas aí, irmãos, a gente também ouve o mundo, ouve as circunstâncias, às vezes ouvimos situações. Quem que a gente, na hora da decisão, estamos ouvindo? O mundo, a circunstância, a situação, ou a gente verdadeiramente está ouvindo Deus? Se ouvir o Senhor teu Deus, o versículo 2, o que Deus está dizendo? Todas essas bênçãos virão sobre ti. Então, pegando aqui o entendimento, irmãos, ainda do que é andar no caminho de Deus, é seguir os ensinamentos de Deus. Quando eu estou ouvindo Deus, eu estou no caminho de Deus. Quando Deus fala comigo e eu não ouço Ele, aí eu vou tomar qualquer decisão, eu vou tomar qualquer atitude, vou fazer qualquer coisa, ouvindo pessoas. O que vai acontecer? Eu estarei saindo fora do caminho de Deus. Eu vou recapitular aqui, irmãos, como eu falei, não é só isso não, é muito mais do que isso. Andar por fé, se a gente está na fé, a gente está no caminho. Permanecer na vontade de Deus, se a gente faz a vontade de Deus, a gente está no caminho. Se a gente vigiar, a gente está no caminho. Se a gente ser forte, a gente está no caminho. Se a gente ouvir os ensinamentos de Deus, ouvir o Senhor teu Deus, a gente vai estar no caminho. Agora, igreja, ao contrário disso, a gente vai estar dentro do caminho? No caminho? Não vai. Aí que o segredo é esse. O que Deuteronômio, volta lá para o capítulo 10, verso 12, é o que ele está dizendo: andes no caminho do Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos. Então, igreja, é seguir os ensinamentos de Deus que vai nos fazer andar no caminho. Às vezes, eu falei, isso é muito interessante a gente abordar isso. Vir para a igreja, irmãos, não quer dizer que a gente está no caminho de Deus. Vir para a igreja somente, bater ponto, cumprir tabela. Não, eu estou indo na igreja, eu estou no caminho de Deus. Não, irmãos, isso não é o caminho de Deus. Nem todos que estão em Israel são israelitas. É o que a Bíblia está dizendo, porque tem gente que, às vezes, ela está sendo ali religiosa, ela está achando que está vindo da igreja, ela está frequentando a igreja. Não, tá bom, eu estou no caminho de Deus. Andar no caminho de Deus é o que, igreja? Seguir os ensinamentos de Deus. O dia que eu deixo de seguir, o dia que eu deixo, irmãos, de fazer o que Deus pediu, o que está acontecendo? Estou fora do caminho. E aí Ele está pedindo para mim e para você. Deus está requerendo isso de nós. Ande aonde? Em todos os seus caminhos. Aquela oração que eu falei que ia citar, eu quero ler com você aqui, ó. Salmo 25. Salmo 25, verso 4, 5, 9 e 12. Se você me permitir, irmãos, dizer isso e acatar, amém. Se você ainda não marcou esses versículos na sua Bíblia e puder marcar, não porque eu estou pedindo não, mas é porque Deus colocou isso no meu coração. No meu também não estava. Eu marquei aqui e Deus então colocou no meu coração. E quem quiser, também não é obrigado não, né? Marca aí o versículo 4, 5, 9 e 12. A gente vai ler aqui agora. Porque quando você estiver passando aí pelo Salmo 25, 26, aí você vai... Pelo menos eu sou assim, eu aprendi assim, quando eu passo uma folha que está marcado, os olhos passam por aquele versículo marcado, né? O missionário fala assim, os olhos saltou por aquele versículo marcado, né? Então é uma instrução que o missionário passa e eu estou passando para você, tá? Então versículo 4, 5, 9 e 12. Esses versículos são, irmãos, de uma oração de quem quer aprender os ensinamentos de Deus. É uma oração de quem quer saber, conhecer o caminho de Deus. Vamos ler, quem não tem a Bíblia na tela? Só a primeira frase aí já dá para você compreender o que eu estou dizendo. O que o salmista está dizendo, igreja? Vamos ler junto em voz alta? Faze-me saber
os teus caminhos, Senhor. Para aí. Vamos repetir isso, igreja? Faze-me saber os teus caminhos. Irmãos, isso aqui é profundo, igreja. Tem coisa que a gente ainda não sabe. Tem coisa da parte de Deus, irmãos, que a gente ainda não conhece. Ou você já sabe tudo? Eu não sei nada. Estou aqui para aprender. A gente está aprendendo junto. Eu fico imaginando, irmãos, o Davi fazendo essa oração. O Davi que foi um homem segundo o coração de Deus. Olha que oração profunda. Senhor, me ensina o teu caminho. Senhor, eu quero aprender. Me faz saber, me faz entender o teu caminho. Senhor, eu preciso de ensinamento. Agora, já que estamos numa reunião voltada aqui para a família, irmãos, fala com Deus na sua oração. Senhor, me ensina a saber, né, sobre o meu casamento, sobre ser pai, ser mãe, com a família, o convívio. Deus vai te dar, irmãos, uma direção. Deus vai te dar uma palavra. Deus vai te dar, irmãos, um ensino. O Davi está dizendo aqui: Senhor, me faz saber o teu caminho. Senhor, eu quero aprender da tua palavra. Amém, igreja? Versículo 5. Guia-me. Aonde, igreja? Na tua verdade. E ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Davi todo dia esperava o que, igreja? Aprender algo novo de Deus. Vamos assumir essa palavra no coração, irmãos? Diga assim: todo dia Deus tem algo novo para me ensinar. Todo dia Davi esperava de Deus um ensinamento novo. Versículo 9. Guiarás os mansos retamente. E agora, igreja? E aos mansos ensinará o seu caminho. Versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Agora, ele é Deus, tá? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Sabe, irmãos, aquela situação que você fala assim: eu não sei o que fazer, eu não sei qual rumo tomar, eu não sei qual decisão. Olha o que o Davi está dizendo aqui: Senhor, me mostra, e Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Muda aí a tradução, por favor, em umas duas diferentes para a gente ver. Primeiro pode ser a Viva. Aquele que teme o Senhor aprenderão com Ele o caminho que deve seguir. Outra, mudei. A gente tem que pedir a Deus: ensina-me, mostra-me. Pode mudar, ou travou aí? Quem são estes que temem ao Senhor? Ele mostrará o caminho que deve escolher. Então veja que Deus está sempre, irmãos, ensinando. Mostra-me o caminho certo. Senhor, ensina-me, o caminho a seguir. Amém, igreja? Entender aqui o segundo ponto da observação do que Deus está pedindo de nós: ande no meu caminho. Eu achei, irmãos, interessante a gente aprofundar nisso, porque, igual eu falei, tem gente que acha que andar no caminho de Deus é somente vir na igreja. Eu vou na igreja, eu estou no caminho de Deus, e não é isso. Andar no caminho de Deus é o que, igreja? É seguir os ensinamentos de Deus, que a gente possa aplicar isso no nosso coração. Vamos para o terceiro e último. Volta lá para a gente pegar a base do que Deus está requerendo de nós. O que Ele está esperando de nós. O que Deus está pedindo aí, igreja? Primeiro é temer ao Senhor. Tem que ter reverência a Deus. Segundo é andar no caminho de Deus, seguir os ensinamentos. E o terceiro, por último,
Poderíamos falar do amor, né? Ames. Mas o último aí, sirva o Senhor de todo o teu coração. Sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amém. Isso aqui me faz entender, irmãos, o que o Paulo fala em Colossenses 3, o verso 23 e 24. Vai colocar na tela aí, a gente vai pegar essa referência aí. O Davi, irmãos, teve falhas? Teve. Pecou? Pecou. Mas se redimiu, confessou os seus pecados a Deus, teve as consequências, porque todo pecado traz uma consequência, mas Deus via Davi sempre como um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi fazia, irmãos, servia a Deus de todo o seu coração. Olha o que Paulo fala aí: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor está o que é a igreja? Servindo. Então vou pegar a primeira parte ali do 23. Como que nós devemos servir, igreja? Fazer de todo o nosso coração. Eu vou entrar aqui, irmãos, numa parte aqui, inclusive essa parte foi uma ministração que Deus me deu na segunda-feira agora. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, tem um link que foi gravado, eu já até mandei ontem, da mensagem de segunda-feira. Lá está bem detalhado. E quando eu li isso aqui hoje de manhã, Deus me fez lembrar da mensagem de segunda. Volto a dizer, irmãos, não que segunda-feira eu peguei uma mensagem já pensando na mensagem de hoje. Não, preguei segunda-feira, Deus me deu aquela palavra. Hoje, buscando no Senhor uma palavra, o Senhor me dá essa. E quando eu leio isso aqui, eu falo, nossa, tem tudo a ver do que foi falado segunda-feira. Deus dá uma sequência, né? Uma direção, um apontamento, que aonde Ele quer tratar, irmãos, Ele usa vários textos para tratar conosco. Amém, igreja? Então, veja só. Na segunda-feira eu falava de dois personagens, inclusive um deles é o Davi. O Davi, lá em Atos, a Bíblia nos mostra que Davi fez, irmãos, tudo que era para fazer, servindo ao Senhor, para cumprir o propósito de Deus. Então Davi servia a Deus, irmãos, fazendo cumprir a vontade de Deus na sua vida. Amém, igreja? Lembra quem veio segunda-feira? Né? Davi servia para fazer a vontade de Deus. Diga comigo, irmãos, diga assim: eu preciso servir a Deus para fazer a vontade dele. Sabe, irmão, porque tem muita gente que acha que servir por servir, está servindo e está tudo bom. Não, a gente não pode servir só para cumprir tabela, bater protocolo. Não, eu vou na igreja, vou servir, Deus está vendo. Não, irmãos, sirva para fazer a vontade de Deus. Sirva para que o propósito de Deus venha cumprir na sua vida. A Bíblia está dizendo, é o versículo 36, se eu não estou enganado, Atos 13, 36, né? É isso mesmo, ó. No tempo, Davi no seu tempo, servindo conforme o que, igreja? A vontade de Deus. Então Davi serviu todo o tempo, fazendo sempre ali a vontade de Deus. Que eu e você possamos aplicar isso no coração. Senhor, eu estou te servindo, mas eu quero fazer sempre a tua vontade. Eu quero te servir, Deus, para marcar minha geração. Aqui é aquele texto que fala que ele marca o tempo dele, a geração dele, a estação. Irmãos, ele marcou servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém? Aí, irmãos, o segundo exemplo foi então, lá em Gênesis, capítulo de número 45. Gênesis 45, falei ali do José do Egito. Eu não vou pregar tudo de novo, mas é só pegar aqui a parte que a gente vai encaixar na mensagem de hoje. Como eu disse que Davi serviu para fazer a vontade de Deus, José serviu, irmãos, com um detalhe que fez toda a diferença. Eu vou chegar nesse detalhe. Vamos fazer um resumão aqui da vida de José? Vamos lá? Você me ajuda? Lá desde o início. Desde pequeno José era um sonhador.
Pensa numa criança, num jovem que sonhava, era o José. E aí, irmãos, ele sonhava e contava para os seus irmãos. Lembra da história? Contando o sonho para os irmãos, o que aconteceu? Surgiu inveja. E os irmãos então, orgulhosos, soberbos, esse sonho não vai se realizar, isso não vai dar certo nunca. O que os irmãos fizeram? Primeiro joga ele aonde? No calabouço, num poço, numa manilha. E ali, irmãos, eles achavam que José ia morrer. Morreu? Não. O José sai dali, volta para sua casa, os irmãos, mas não morreu, né? O que aconteceu? Saiu de lá? Saiu. Ele volta, o que os irmãos fazem com ele? Agora vende ele. Agora José é vendido, irmãos, e ele vai parar na casa de quem? Potifar. Na casa de Potifar, surge um acontecido ali, que leva a José mostrar o que para Deus? Claro que, entenda, o que Deus viu em José? Desde o início, fidelidade. A mulher se insinuou, tentou, contra ele, deitar, ter um caso com ele. O José sai correndo, foge dali. O José, irmãos, é caluniado. Agora pensa comigo, irmãos, era a mulher do Potifar. E o que acontece? Agora José vai parar onde? Na prisão. Na prisão ele começa a revelar os sonhos, interpretar o sonho. Ninguém fazia isso, e José tinha esse dom. E o faraó falou assim: não, esse camarada aí tem uma coisa boa que pode acrescentar aqui pra gente. O José ficou um tempo na prisão, depois saiu. O faraó coloca ele como governador. Olha, interessante, igreja, de escravo a governador. Agora, já como governador, orientando, direcionando, virou uma grande potência. Deus dá, irmãos, 2 revelações. Primeira revelação, 7 anos de prosperidade, lembra? 7 anos de, vaca gorda. Irmãos, ia ser 7 anos de crescimento, de aumento, riqueza. O José, muito sábio, muito cheio de Deus, fiel ao Senhor, o que ele fez? Se preparou, guardou mantimento, alimento, estocou. Irmãos, olha que sabedoria do alto, 7 anos. Porque a outra revelação era que também depois dos 7 anos de fartura, teria 7 anos de quê? Escassez, fome, dificuldade, miséria. E aí, irmãos, chegou os 7 anos de miséria. A Bíblia fala que no segundo ano de dificuldade, já as pessoas passando fome, tendo muita dificuldade mesmo de se manter, os irmãos de José, irmão de sangue, vai até o Egito, e quando José está lá administrando, a comida que tinha estocado, o que a Bíblia diz, irmãos? Alguém lembra? O José lembrou deles, dos irmãos. O José diz assim: olha, eu sou o José. O José é aquele que vocês fizeram isso, mas não se preocupa não, porque não foi culpa de vocês que tudo isso aconteceu, senão de quem, igreja? De Deus. Isso está aqui, irmãos, em Gênesis 45, já agora a gente pode ver aí, coloca aí na tela, por favor, no versículo 4, 5 em diante. E disse José aos seus irmãos: peço, chegai-vos a mim. Chegaram então, e ele disse: eu sou José. Aí ele se identifica: é o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Aí o versículo 5: agora pois não, olha o que o José fala, hein? Não fica triste não. Pode ficar tranquilo, porque meu coração está bem. Não entristeçai-vos, nem vos pese os vossos olhos para herdar, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, o que, igreja? Deus me enviou diante da vossa face. Olha a frase final: Deus me enviou diante da vossa face.
Isso aqui eu disse na segunda-feira, igreja. José, ele está vendo Deus no processo. O que é o processo? É o nosso dia a dia. Agora eu pergunto para você, irmãos, você consegue ver Deus na sua vida? Você consegue ver a sua vida na mão de Deus? Você consegue ver Deus na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos? O que fez José, irmãos, ver claramente, se assim podemos dizer, desde o início eu estou apontando para esse lado, era a fidelidade de José a Deus. O que vai fazer a gente ver Deus no processo, irmãos, é a nossa fidelidade a Deus. Tem muitas pessoas que ela diz assim, eu quase fui fiel a Deus. Eu não estou falando de dízimo e oferta, tá? De temor, de respeito, de praticar a palavra. Isso é fidelidade também. Tem gente que fala assim, olha, quase consegui ser fiel a Deus. Ou outras pessoas dizem assim, eu fui muito fiel a Deus, mas não fui totalmente. Com Deus, irmãos, não tem meio termo. É ou não é verdade? Ou é sim, sim, ou não, não. Ou a gente vai ser fiel a Deus, ou não existe fidelidade. O José foi fiel a Deus. E na fidelidade, em todo o tempo, o José via, Deus me enviou para cá. Deus me antecipou. Deus me adiantou. Não fica triste não entristeça o coração, não fica com os olhos pesados, porque vocês me venderam para cá, que vocês tiveram inveja de mim. Não, José via Deus em todos os detalhes. Agora, olha aqui o versículo 8. Olha o versículo 8, igreja. Está aí na tela, ó. Assim não foste vós, ou seja, não foi por causa de vocês que eu vim parar aqui, senão por causa de quem, igreja? Senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. O detalhe importante é isso, irmãos. Fidelidade a Deus nos faz ver Deus em todas as coisas. Eu não sei por que estou passando isso, mas eu vejo Deus comigo nisso. Eu não vejo essa luta, eu não vejo o tamanho da dificuldade, mas eu vejo Deus comigo nessa dificuldade, nessa luta. Olha só, calúnia, perseguição, inveja, tudo isso, irmãos, o José passou, mas em todo o tempo ele via Deus. É bom entender isso, irmãos, que o José poderia ter assim guardado algo no coração contra os seus irmãos, dizendo assim, olha, vocês são o maior responsável de todo esse sofrimento, toda essa perseguição, a inveja, a calúnia, tudo que eu passei, sofri, fui parado na prisão, fiquei tanto tempo lá preso, culpa tudo de vocês aí. Mas José viu que tudo isso cooperou, irmãos. Tem luta que coopera para o seu crescimento, tem adversidade, irmãos, que você está passando, mas Deus está lá com você. É uma promessa do Senhor Jesus, estarei convosco todos os dias. Todos os dias o Senhor está com a gente. Está difícil hoje, mas o Senhor está comigo, Ele não me desamparou. Então, igreja, vamos servir a Deus com fidelidade. Aqui eu entro então no requisito, a última palavra que o Senhor nos dá aqui, que Ele espera de mim, de você, é servir de todo o coração. O Davi, ele serviu para cumprir o propósito. O José serviu, irmãos, com fidelidade. E eu perguntei para a igreja de manhã, fiz todo esse resumo aí também. Como estamos servindo a Deus? Como você está servindo a Deus? Vamos, irmãos, servir de todo o coração. Precisamos melhorar, e muito mesmo, eu, você, todos nós. Mas vamos servir a Deus de todo o nosso coração. Senhor, eu não estou ainda como o Senhor quer, mas eu quero me entregar de coração para o Senhor. Senhor, não estou como o Senhor espera, mas Senhor, eu quero me render, me entregar de todo o meu
coração. Por que, irmãos, eu perguntei, Deus, por que essa palavra hoje, sendo hoje uma reunião da família? E Deus me respondeu com Deuteronômio 31. Hoje, Deuteronômio ficou marcado aqui no meu coração. Eu falei, meu Deus, tem coisa boa aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 31, 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel. O que Deus fala aí, igreja? Agora entenda que Deus não está falando com Josué. Josué morreu, agora é eu e você. O que Deus está falando? Esforça-te, anima para com este povo, né? Porque com esse povo entrarás. E o Senhor então jurou aos teus pais lhe dar. Olha só essa palavra final. E tu os fará herdar. Deus está falando assim, Josué, você tem que estar bem. Josué, olha só, os 3 pontos que a gente pegou lá em Deuteronômio, onde a gente começou, irmãos. Os 3 pontos. A gente vê o que Deus nos mostra. Fazer, olha, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então a gente precisa entender que o Josué tinha que estar dentro daquilo. Né? Aonde o próprio Deus está falando assim, tu farás esse povo herdar, Josué. E aí eu entendi, irmãos, que Deus falou assim, ei Josué, você tem que estar bem, você tem que estar firme, você tem que estar em pé, você tem que estar animado, você tem que estar forte, você tem que estar se esforçando, porque essas pessoas, elas vão, olha, espelhar em você. Essa palavra é até um pouco assim, irmãos, é claro que a gente tem que ter fé própria, mas sempre vai ter alguém que ainda olha para a sua fé, e depende da sua fé para buscar a Deus inicialmente. É assim ou não é? Às vezes o seu filho, o seu pai, sua mãe, alguém do trabalho, fala assim, olha que mulher de Deus, que homem de Deus. Inicialmente, irmãos, as pessoas espelham, né, copiando, até ela ter a fé própria. Então Deus estava falando assim, Josué, anima. Josué, você precisa estar animado. Josué, você precisa estar se esforçando. Olha a palavra final, igreja. Tu, Josué. Tu, Josué, os fará herdar. Por detrás disso aqui, irmãos, entenda, se você não estiver bem, Josué, se você não estiver se esforçando, Josué, se você não estiver animado, Josué, se você não estiver na fé, Josué, esse povo não vai herdar, esse povo não vai conseguir chegar onde tem que chegar. Está entendendo, irmãos, por que Deus está pedindo para mim e para você estar bem, né, no caminho dele? Porque a gente estando no caminho dele, ele vai dar respaldo, ele vai dar, irmãos, segurança para nós. Mas fora do caminho a gente não vai conseguir. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, você precisa estar bem, porque Deus quer contar com você para ajudar outras pessoas a herdarem a terra prometida, ou seja, chegar onde Deus quer que chegue. Irmão, se você e eu não estiver bem, vai ter gente que vai padecer. Vai ter familiar seu, vai ter colega, vai ter ali amigo de trabalho, vai ter gente da igreja que vai padecer se a gente não estiver bem. Por isso estamos aqui, irmãos, para ouvir a Deus e obedecer o que Deus está nos pedindo. Deuteronômio 10, 12 diz que Deus está pedindo. O que é que o Senhor teu Deus pede de ti? O que ele pede? Temas ao Senhor, andes em todos os seus caminhos e sirva o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Deus está pedindo isso. Vamos dar a Deus isso, irmãos? Decida isso no teu coração. Senhor, eu vou dar. O Senhor está pedindo, eu vou fazer. O Senhor quer, Senhor, conta comigo, né? Isaías, irmãos, quando ouviu Deus dizer, quem enviarei? Quem vou mandar? O que o Isaías diz?
Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, usa-me. Deus está pedindo esses 3 requisitos de mim e de você. Será que hoje a gente pode ser esse Isaías para se posicionar diante de Deus na oração que a gente vai fazer e falar: Deus, eis-me aqui, Senhor. Senhor, pode contar comigo. Eu vou temer ao Senhor, eu vou andar nos teus caminhos, eu vou te servir de todo o meu coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique em pé. Vamos falar com Deus agora. Deus abençoe você da internet. Fica na paz.